Olá, paz do Senhor Jesus. Deus tem uma palavra para o seu coração, de fortalecimento, de vida, de paz, de ânimo, de vigor, de força, de alegria, de bênção. Louvado seja Deus. A palavra que o Espírito Santo me deu vai te fortalecer muito. Você vai ficar tão nutrido que vai dar para você para ajudar e muito na sua caminhada na terra. A palavra que o Espírito Santo me deu está no livro de Marcos, capítulo 7, a partir do versículo 31. O título que está na Bíblia Sagrada é A Cura de um Surdo e Gago de Decápolis. Pois é. Vamos entender primeiro o que é Decápolis. É um conjunto de cidades gregas, gentílicas e o povo pagão. E Jesus Cristo costuma operar poderosamente no meio do seu povo, mas também entre aqueles aos quais ele quer salvar e libertar e arrancar das garras das trevas. Como sempre, nosso Senhor, ele opera milagres. E por mais que passemos dias difíceis, nós sempre temos que ter entranhado no nosso coração que Deus está no comando de tudo, que Ele é o Deus que opera maravilhas e que Ele trabalha perfeito, sempre, de forma que Ele causa impacto, não só a quem recebeu o milagre, o prodígio, mas a muita gente. Nós estamos aqui nesse mundo para exaltar o nome do Senhor, pela sua presença e pelos seus feitos. E aqui, nesse texto aqui, a gente dá para ver mais uma vez que o nosso Senhor Jesus, Ele pode tudo muito mais além abundantemente do que pedimos ou pensamos. Imagine do que pensamos. Às vezes não chegamos nem a pedir algo a Deus, mas pensamos. Talvez assim, ai, quem dera. E o Senhor, Ele tem aquele pensamento como uma oração a Ele, porque Ele sabe que aqueles que servem a Ele em espírito e em verdade se submetem ao seu poderio, ao seu querer soberano. A Bíblia diz aqui no versículo 31, e ele, tornando a sair dos territórios de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia, pelos confins de Decápolis. Sempre que Jesus ia para qualquer lugar, era para operar, ensinar, pregar, libertar, curar, restaurar, edificar, sempre a mesma coisa hoje. Deus, o Espírito Santo está aqui na terra. Ele é a habitação daqueles que servem a Deus. E onde nós formos, Deus, Ele intenta que sejamos instrumentos dele. Sempre com o nosso testemunho, com as nossas palavras, com os nossos feitos, para que o nome dele seja exaltado. Sempre é o nome dele, nunca o nosso. Toda a glória é para o nosso Deus. Glórias a Deus. A coisa mais linda é quando Deus opera uma maravilha. Quando Ele usa qualquer pessoa, quando Ele nos usa, também é uma maravilha.
Imagine sermos, meu Deus, canais de Deus aqui nesse mundo para operar maravilhas em vidas, as quais estão sofridas, abatidas, desanimadas, precisando de algo que na terra não tem, que só vem do céu. É algo sobrenatural isto. E nós ficamos regozijados e nunca podemos nos esquecer que toda a glória é para Deus, sempre, nunca para o homem. Quem glorifica o homem é Deus, não é o próprio homem de forma alguma. Nós damos glórias a Deus e Deus também nos glorifica. E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente e rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. Pois é. Então, os ouvidos e a boca daquele homem estavam cerrados. Esse povo aqui não era cristão, não era o povo de Deus, não serviam a Deus, conforme eu já disse. Eles eram gentios, assim exatamente como nós éramos antigamente, que não conhecíamos o Senhor Jesus. Pois é, mas essas pessoas, elas acreditavam em Deus e no Filho de Deus. Elas tinham certeza que Jesus podia curar e libertar aquele homem. Porque a Bíblia diz, trouxeram-lhe um surdo. Está entendendo? Então, Deus se alegra onde ele vê manifestada a fé nele. Porque não adianta falarmos palavras repetidas como se fosse um autômato. Está entendendo? Sem fé, sem crer plenamente no que se está dizendo, profundamente. Então, tudo é vão se não há fé. Tudo. Não adianta, a pessoa pode fazer o que for, pode dar esmola, pode fazer todo o sacrifício que for. Sem fé, nada daquilo ali chega a Deus. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então aquele povo ali não servia a Deus, mas acreditava em Jesus. Tá vendo que coisa tremenda? Assim temos que ser cada um de nós. Nós precisamos ter fé que o Senhor opera o impossível. E isso não pode ser assim uma emoção, nem um jargão, de forma alguma. Tem que ser uma realidade dentro de nós. E você sabe que a fé que Deus requer de mim e de você, sabe qual é a fé? A fé de Abraão. A fé de Raabe. Você sabia que a fé de Raabe é a mesma fé de Abraão? Que coisa tremenda. Quando você medita no livro de aos Hebreus 11, você percebe isso. Ali está a galeria dos heróis da fé. E Raabe está lá. A mesma natureza da fé de Abraão era daquela mulher. Que ela não servia a Deus, mas ela acreditava veementemente nele. E ela provou a fé dela. Ela provou diante dos homens e diante de Deus a fé que estava dentro dela. É a mesma fé que tem que estar dentro de mim, dentro de você. Nós não vamos, a verdade é esta, a lugar algum
na presença de Deus sem fé. A pessoa pode ter o coração bom, pode amar o seu próximo, pode fazer benevolências, tudo isto. Se não tiver fé, não vai agradar a Deus. Tudo aquilo ali não tem eco no céu a favor daquela pessoa. Porque falta o principal, que é a fé. Como é que você vai amar alguém em quem você não crê? Já parou para pensar? Então, a fé e o amor, eles estão sempre juntos. É impossível você amar Deus sem fé. É impossível você ter fé e não amar Deus. Essa fé aí é uma... Né, quando há fé sem amor a Deus, é algo natural. É uma fé que a pessoa tem, a fé no seu salário mensal, a fé nas pessoas, a fé que a pessoa faz uma prova, fez boa prova, tem fé que vai passar porque fez boa. Essa fé é natural. A fé que Deus requer de mim e de você é sobrenatural. Glórias a Deus. Esse povo aqui trouxe aquele homem surdo, entenda. A Bíblia diz que ele era surdo e falava dificilmente. Porque se ele não ouvia, então ele não falava fluentemente, porque ele não estava acostumado a ouvir. Então, quando nós somos crianças, geralmente a gente vai imitando os adultos. A gente fala, né? Quando pequenininho as crianças falam, começa a falar papai, mamãe e tal, porque ouvem essas palavras. E vamos nos acostumando e vamos tendo o nosso vocabulário, claro, aprendido, porque ouvimos. Mas esse homem aqui, ele não ouvia. Por isso, a Bíblia diz que ele falava dificilmente. Pois é. E rogaram-me quem pusesse as mãos sobre ele. Aquele povo ali, ele estava compadecido daquele homem. Porque realmente, quando nós vemos alguém com alguma deficiência, qualquer ser humano que tem um coração quebrantado deseja ver a cura. Deseja muito que aquela pessoa, que mude a vida daquela pessoa através da cura. Né? A gente fica olhando assim e, muito claro, a gente se sente impotente. Porque não temos o poder para curar ninguém. Se do alto não vier, né, para que possa acontecer aqui na Terra. Então, este homem aqui era digno de compaixão. Porque ele, imagine, não ouvia e não falava. Pois é, nós temos que nos lembrar que a Bíblia ela é absolutamente espiritual. Então, quando falamos em ouvidos e boca, nós estamos também falando do espiritual. Porque quantos têm ouvidos, ouvem tudo natural, mas não entendem nada do espiritual? Quantos falam corretamente, uma linguagem clara, mas não louvam a Deus? A boca é usada, as palavras são usadas com palavras, né, com frases torpes, com coisas horríveis. Então, essas pessoas, elas são surdas e mudas espirituais. Mas o Senhor, ele veio para libertar os cativos do diabo.
Deus, ele opera dentro de cada um. O Espírito Santo, desde a hora que eu comecei a falar sobre esse surdo e esse mudo, o Espírito Santo está aqui me tocando tanto para eu contar um sonho que eu tive uma vez. Muito forte. Esse sonho, ele me marcou muito. Foi tão forte esse sonho que quando eu acordei pela manhã, há muitos anos atrás, uma jovem que trabalhava lá em casa, ela era serva de Deus, é serva de Deus, fiel a Deus. Ela me olhou e disse que o meu rosto estava diferente, parecia que estava iluminado. Ela não sabia o que tinha acontecido, mas foi o sonho, foi tão impactante. Eu sonhei que eu estava no aeroporto de uma cidade brasileira e eu ia viajar. Chegava no aeroporto para fazer o check-in ali para pegar o avião. Pois é, quando eu chegava no balcão, havia vários jovens atendendo, me lembro como se fosse agora, até a farda deles. Uma blusinha clarinha, cinza, bem clara, e as moças de saia e os rapazes de calça, meio escuro assim, cinza escuro. E aí eles estavam atendendo as pessoas que estavam no balcão. E eu queria perguntar algo a eles, só que eu falava com eles e eles não respondiam nada. E os olhos deles eram olhos que, aqueles olhos que ficam fixos assim, que parece que não estão enxergando. Quando eu falava com eles através de gestos, eles mostravam a mim os olhos, a boca e os ouvidos, que eles eram cegos, mudos e surdos. E eu começava a chorar ali e saía sem ser atendida, porque eu não conseguia, saía dali. Quando eu saía, acontecia, aí eu ia pelo meio do caminho, o aeroporto estava muito cheio de gente, lotado. Eu saía caminhando e havia vários funcionários do aeroporto ali, sempre jovens. É incrível. É a classe que eu mais tenho, que mais mexe comigo, são jovens, no sentido de ter compaixão profunda, porque eu bem sei o que Satanás faz contra eles, para destruir a vida deles, destruir o futuro deles. Pois é. E eu perguntava àqueles funcionários como é que eu fazia para viajar. Eu estava com meu documento na mão. E eles mostravam os olhos, os ouvidos e a boca para mim. E faziam assim, que eles não enxergavam, não falavam e não ouviam. Aí eu perguntava a eles, através de gestos, onde é que estava o supervisor deles, o líder deles, que poderia me dar alguma direção. Pois é. E eles me mostravam um jovem também, que era o líder deles. E eu explicava tudo a ele. Tudo eu explicava. Quando eu terminava de explicar, ele falava a mesma coisa para mim, através de gestos. Ele não ouvia, não via e nem falava. E eu começava a chorar profundamente naquele aeroporto. E começava a olhar para o céu e dizer, meu Deus, o que eu estou fazendo por essas vidas? Porque foi forte demais. Porque quando os anos passam, quando a gente conta o sonho, não é igual quando a gente vive no dia assim. Mas foi tão forte. E depois de muito sacrifício, eu consegui chegar num balcão e ser atendida.
E a moça do balcão, essa dizia a mim que já tinha passado da hora de viajar, mas que ela ia me liberar. E eu agradeci a Deus por aquilo, porque no sonho eu sabia que eu tinha me atrasado porque não tinha tido uma resposta dos funcionários. Mas espiritualmente falando, Deus falou muito comigo ali. Como está a juventude? Cega, muda e surda. É espiritualmente. E dá vontade de chorar muito. O que estamos fazendo por eles? Por esses jovens? A destruição está tão grande que cada dia é pior. Cada dia jovens, mais jovens ainda, pessoas mais tenras, estão entrando pelo caminho do abismo, de tanta coisa ruim que tem nesse mundo. E que Satanás faz parecer que são coisas boas, coisas que dão prazer, dão alegria, mas é tudo mentira. É uma cova sendo cavada para destruir essas vidas. E o que nós podemos fazer é pedir a Deus, é rogar a Deus, enquanto é tempo, para a salvação eterna dessas vidas. Porque lá na frente, esses jovens vão sofrer muito mesmo as consequências dos seus pecados. Porque Deus, óbvio, Ele perdoa, joga todos os pecados no mar do esquecimento. Mas as consequências, elas acompanham a pessoa sempre. Aí é que está. É difícil sofrer consequências de pecados. A pessoa bota a mão na cabeça, quer se ver livre, mas é a lei da semeadura. Então, o que é que nós podemos fazer? Pedir a Deus. Quem tem filhos pequenos, meu Deus, que perigo está hoje em dia. Jesus Cristo. Quanta imoralidade, quanta permissividade, quanta licenciosidade. As crianças hoje, meu Deus, não sabem nem falar direito, mas sabem entrar na internet. E ali elas têm acesso a tanta coisa que só Deus sabe. Quando a pessoa percebe, a bomba já explodiu. Aí a pessoa diz assim, como foi que isso aconteceu? A permissividade é muito grande. Tudo começa do lar. Não é a escola que tem que educar ninguém. Não é. A escola tem que ensinar. Quem tem que educar é dentro de casa. É a família. A obrigação é da família. Não é o Estado. Não é o governo que tem que educar ninguém. De forma alguma. O governo é responsável pela segurança, educação, etc. Mas educação, educar, é construir o caráter, é dentro de casa. É na família que tem que fazer isso. Pois é. Então, que Deus, que o Espírito Santo de Deus, use pessoas que servem a Deus para estarem a clamar pelos jovens. Os que estão na igreja, tem muitos que estão piores do que os que estão fora. Por que piores? Porque eles têm conhecimento da verdade. E muitos fazem as mesmas coisas que as pessoas do mundo fazem. Só que fazem escondidinho. O caso desses aí é muito pior. O preço vai ser mais alto. Porque conhece a verdade já.
Então, precisamos orar para que haja conserto dentro da casa de Deus e para que haja salvação e libertação daqueles que estão fora, aqueles que estão nas garras de Satanás, muitos deles se achando os tais, e muitos jovens se deixando levar pelas aparências dessas pessoas que se mostram felizes, que fazem coisas graves, mas estão ostentando um sorriso, uma alegria falsa, mentirosa. Pois é, a gente está falando aqui de mudo e surdo. Então, por favor, não fique só no físico. Jamais. Vamos adentrar no espiritual. Como estão os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais? Como estão? Será que nós estamos ouvindo Deus falar conosco? Será que o que sai da nossa boca agrada a Deus? Será que temos dois tipos de palavreados? Um, quando estamos com o grupo de crentes, e um quando estamos fora desse grupo? Será? Pois é. Um dia eu conheci uma pessoa que tinha alguns filhos, mas tinha uma que mais ostentava uma santidade muito grande. E a gente sempre fica alegre quando a gente vê um jovem espiritual. Só que eu sempre fico assim, ligada com Deus, porque a serpente, ela sabe trabalhar para enganar. Ela não enganou Eva, não se travestiu de uma coisinha boa. Assim é na igreja. E ela andava com a Bíblia na mão, com aquelas roupas compostas, tal, com aqueles palavreados, aqueles jargões evangélicos, tal. Um dia, coincidentemente, uma dessas pessoas, um dos filhos dessa moça, estudava era uma filha, estudava na mesma escola de minha filha. E minha filha já era mocinha, ela também, né? Só que ela era mais velha. E teve uma reunião de pais e mestres. E eu fui no fim da tarde. A reunião era umas 17 horas. Quando eu cheguei, estacionei o carro. Eu estou ouvindo um grupo de jovens ao redor, assim, na pracinha, junto do estacionamento. E eu vi uma das jovens, a que estava mais alterada. Ela xingava tanto, dizia tantas coisas feias contra os professores, contra a escola, contra a direção. Eram xingamentos pesados e também gestos manuais, assim, coisas horríveis. E eu disse, eu conheço essa voz. Gente, quando eu salto do carro, com que eu me deparo? Com aquela jovem que era uma santa na igreja, mas fora, meu Deus, não era nada daquilo. Então, a gente tem que provar os espíritos, porque há muitos que, não só jovens, adultos, até pessoas mais velhas, usam de engano. Então, Deus quer nos abrir nossos olhos, Deus quer abrir nossos ouvidos, a nossa boca espiritual, para que nós possamos ter prudência, sabedoria nesse mundo tão mau. Pois é. E tirando a parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e cuspindo tocou-lhe na língua. Pois é, vamos entender um pouco aqui o que o Senhor Jesus Cristo fez com aquele homem.
Olha só, e tirando a parte de entre a multidão. Você se lembra daquele outro cego de Betsaida? Foi a mesma coisa que Jesus fez. Tirou para fora daquela cidade para operar o milagre. O que quer dizer aqui? E tirando a parte de entre a multidão. Aquele homem ali, ele estava surdo e mudo, poderia ser por alguma influência espiritual, podia ser algo de nascença ou podia ser algum trauma que ocorreu durante, algum trauma emocional que ocorreu ao longo da sua vida. A Bíblia não diz. Mas a Bíblia diz que Jesus tirando a parte de entre a multidão. O que quer dizer isso? A obra que Deus faz na minha vida e na sua tem que ser fora da multidão. Como nós podemos ouvir a voz de Deus se estivermos unidos à multidão? Se a multidão nunca está a favor de Deus, verdadeiramente. Se lembra daquela multidão que disse crucifica, crucifica? Sempre é a multidão. Então Deus, ele nos tira da multidão de alguma maneira. Quantas pessoas às vezes estão tão envolvidas com o mundo, quando Deus olha para aquele coração, precisa de uma libertação. E Jesus permite algo acontecer para aquela pessoa, para ele chamar aquela pessoa à parte, para operar um milagre dentro daquela pessoa. Porque, por favor, entenda, o maior milagre que existe tem que ser dentro de nós. Todos os outros milagres não se comparam com o que Deus opera dentro de nós, dentro, no nosso íntimo, lá nas nossas entranhas. Porque imagine que alguém seja curado de uma doença. Amém. A pessoa foi curada, glórias a Deus. Ela vai ficar na presença de Deus? Se ela ficar, bênção. Mas se ela não ficar, o que vai acontecer? Ela foi curada, vai viver um tempo, mais 70 anos, 90 anos, sem salvação. Qual é o fim dela? Sofrimento eterno. Está entendendo? Quando a pessoa... O principal é a salvação. Tudo mais é lucro. Tudo. O pão de cada dia, sua casa para morar, seu trabalho, seu salário, sua família, tudo é lucro. O principal é a salvação. Eu sempre gosto de focar na salvação eterna, para que as pessoas tirem o coração da terra. Porque esse mundo aqui não nos leva a nada que preste, sabia? Só Deus. Ele sim é um caminho perfeito para nossas vidas. Então, a obra de Deus na vida daquele homem foi fora da multidão. Exatamente é hoje assim que o Senhor faz. Fora da multidão. A multidão sempre, no fundo do fundo, está contra as obras de Deus. Você veja quantas pessoas fazem coisas graves aí no mundo. Coisas, meu Deus, fazem horrores. E todo mundo aplaude. Mas quando a pessoa se converte a Jesus, já parou para pensar? Começam as críticas, as perseguições, as maldades. A pessoa antes perdia a noite, bebendo, usando drogas, fazendo coisas horríveis. Todo mundo aplaudia, achava lindo isso, está curtindo a vida. E agora a pessoa vai para uma vigília,
Aí as outras pessoas, ao invés de glorificar Deus, elas dizem o quê? Tá fanático, teve lavagem cerebral. Meu Deus, meu Jesus Cristo. Que inversão de valores. Que, meu Deus, que troca é essa? É essa multidão ali, aí, que quer levar muitos ao abismo. Por isso que Jesus disse o quê? Tirando a parte de entre a multidão. Você quer ter um relacionamento íntimo com o Senhor? Ele vai te tirar da multidão. Porque a multidão é contra Deus. Verdadeiramente. Nunca, jamais a multidão vai te levar a Deus. A multidão é contra. Por isso que Jesus aqui, por favor, a Bíblia ela é espiritual e tirando a parte de entre a multidão. Talvez você esteja passando um momento difícil em sua vida e você pergunte por quê. Talvez você se converteu agora ou tem pouco tempo ou ainda não se converteu. E por que está passando por isso? Jesus está te tirando de entre a multidão para ter algo entre ele e você. Podem ocorrer várias coisas, várias situações em que você é tirado de entre a multidão para ter um relacionamento com o Senhor. É incrível. Para você continuar firme na presença de Deus, a multidão, ela vai lutar contra terrivelmente. Mas tudo vai depender do coração do ser humano, sabia? Quando nós queremos Jesus, ninguém separa a gente dele. Jamais. Quando alguém se separar de Jesus, é porque o coração da pessoa quis. Porque as muitas águas não poderão apagar este amor, nem os rios afogá-lo. Ninguém tem poder de nos separar de Jesus, sabia? Nada nem ninguém. Só o coração humano. Só a própria pessoa. É uma escolha, é uma decisão. Louvado seja Deus por todos aqueles que decidem pela melhor parte que jamais será tirada de dentro dos nossos corações, que é a presença de Cristo Jesus. Então, a coisa mais forte dessa mensagem aqui é esse versículo 33 aqui. E tirando a parte de entre a multidão. Olha que detalhe profundo. Para Jesus fazer a obra, tem que tirar a pessoa de entre a multidão. A multidão é um grande impedimento, sabia? Pessoas que estão envolvidas com muita multidão, com muita gente, vários grupos. Difícil ficar firme com o Senhor, porque ela vai sempre ouvir um relatório, um falatório. E se ela não estiver firme na presença de Deus, olha a parábola do semeador, os cuidados dessa vida, a sedução das riquezas, não deixa a pessoa frutificar. Pôs-lhe os dedos nos ouvidos, meu Deus, e cuspindo, tocou-lhe na língua. A maneira de Jesus operar é tremenda demais. Já pensou? Jesus tocar na língua de alguém, meu Deus do céu, que coisa tremenda. Como Jesus é simples, né? Humilde de coração. Quantos homens, meu Deus, quantos homens e mulheres se acham tão poderosos, tão grandes, não são nada. Pessoas que humilham as outras, desfazem, se achando as tais.
E Jesus aqui mostra, meu Deus, a simplicidade dele. Tocou nos ouvidos e tocou na língua. Meu Deus, é lindo demais. Assim ele faz hoje. Ele tem suas formas de abrir os olhos, os ouvidos, a boca espiritual. Foi o que ele fez com Isaías. Isaías, ele viu o trono de Deus, mas ele disse que ele era um homem de lábios impuros e habitava no meio de um povo com lábios impuros. E Deus ia fazer um reboliço na boca de Isaías. Veio uma tenaz e queimou a boca de Isaías para tirar toda a perversão de palavras, toda a torpeza em forma de palavras. Aí sim, Isaías começou a dizer o que? Ai de mim. Porque antes ele não dizia ai de mim. Mas depois disso, ele entendeu. Tem que mudar o palavreado. Quantas pessoas xingam pregadores, cantores evangélicos, é muita sujeira, é muita lama, é muita malignidade dentro de muitos deles. Eles vivem vidas duplas ali, vida dupla completamente. Xingam, bebem, fazem misérias, mas vão para lá, os púlpitos, enganar as pessoas, usando o nome, o santo nome de Deus em vão. Eles vão pagar caro. Deus vai operar poderosamente contra esses diabólicos. Porque uma coisa é a pessoa estar no mundo e fazer tudo isso. Pode fazer à vontade, sem problema. Mas outra coisa completamente diferente é usar a Bíblia Sagrada, o santo nome do Senhor em vão, com interesses escusos, enganando as pessoas. Meu Deus, é muito podre. Deus tem uma contenda com muitos deles. Deus vai tirar a máscara de muitos ainda este ano de 2022. Muitas máscaras cairão. Sabe o que é que Deus vai fazer? Vai jogar no ventilador. Muita podridão deles. É Deus. É Deus. Purinho Deus. É Deus quem vai fazer isso. Louvado seja Deus. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus abre ouvidos espirituais. Deus abre boca espiritual. Deus abre para louvor da sua glória, para que aquele que serve a Ele ouça a palavra dEle e que entre no seu espírito, no seu coração e fique dê fruto eterno. Louvado seja Deus. Ele abre boca espiritual para louvar o nome dEle. Bocas limpas, puras, sem mácula, sem maldade, sem nódoa, sem imundície. Louvado seja Deus. Glórias a Jesus Cristo. Não compactue com a multidão. Mas você pode dizer, mas tem muita gente na igreja que está fazendo. Deixe lá quem quiser fazer. Não faça. Você conhece a verdade? Siga a verdade. Muitos, a maioria, está fazendo coisas graves contra Deus. Dentro das igrejas. Estão dentro das igrejas esses. Deixe eles. Com Deus. Não faça. A Bíblia diz que até dizer o que eles fazem é terrível. A Bíblia diz o que? Não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, antes condenai-as. Deixe quem quiser
chamar você de fanático, de doente. Glórias a Deus. Se for por você estar na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus, amém. Glórias a Deus. E logo se lhe abriram os ouvidos, e a prisão da língua se desfez. Está vendo? E falava perfeitamente. E falava perfeitamente. Jesus faz isso aqui fisicamente e espiritualmente. O nosso palavreado muda totalmente quando somos realmente convertidos ao Senhor. Palavrões, gírias, meu Deus, piadas ousadas, tem que estar longe de nós, totalmente. Deixe quem quiser falar. Nós temos parte com Deus, não vamos seguir a multidão jamais. Jamais. Não se misture com a multidão, você vai sair prejudicado. A multidão é contra Deus. Nunca se esqueça disto. Jesus tirando a parte de entre a multidão. Jesus tirou da multidão. Assim ele faz comigo e com você. Você pode perceber, quando o homem entra e fica com a multidão, é prejuízo. É contaminação. É forte. E ordenou-lhes que a ninguém o dissessem, mas quanto mais lhe proibia, tanto mais o divulgava. É impossível a gente não falar dos feitos dele. E admirando-se sobremaneira, diziam, tudo faz bem, louvado seja Deus. Faz ouvir os surdos e falar aos mudos. Nós éramos surdos e mudos, também cegos. Hoje enxergamos, ouvimos e falamos. Porque Jesus nos tirou de entre a multidão, abriu os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais e a nossa boca espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Ele fez uma obra tremenda dentro de nós, dentro. E é uma obra eterna para louvor da sua glória. Deus sempre vai tirar a pessoa de entre a multidão. Sempre. Tem muita gente que serve a Deus. Diz assim, mas eu preciso ter amigos. Você já é amigo de Jesus? Você é amigo dele mesmo? Amigo mesmo. Não é conhecido, não. É amigo. Já é. Se você é amigo dele, ele vai te apresentar uma pessoa amiga. Por favor. Você vai querer ter vários amigos? Eu vou lhe dizer que é impossível nesse mundo aqui, viu? O mundo é sujo demais. É muita calamidade existindo nesse mundo. Que vem, muitas vezes, através de falsos amigos. Por isso que seu melhor amigo tem que ser Jesus. Ele vai te apresentar. Ele vai te apresentar. Não serão a muitos não, viu? Por favor, para você não se equivocar e se emocionar pensando que todo mundo é seu amigo. Seu principal amigo é Jesus. O Espírito da glória de Deus, o Deus Todo-Poderoso. Ele vai te guiar, vai falar com você. E principalmente vai te tirar do meio de entre a multidão para ter um relacionamento pessoal com você. Só assim a pessoa pode caminhar em triunfo nesse mundo mau. Louvado seja Deus. Esta é a palavra que o Espírito Santo de Deus aplique nos corações profundamente, em nome de Jesus. Que ele encontre corações receptivos aí, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.